33. Romanos 11, 33 a 36. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Antes de iniciarmos a mensagem, apenas quero anunciar que o culto infantil está acontecendo. A professora Késia está ali atrás, está recebendo as crianças, então os pais já podem encaminhar as crianças com a professora Késia. Como conhecer a Deus e como estar em paz com Ele? Essa foi talvez a questão-chave que estava sendo discutida há 500 anos atrás na Reforma. De certa maneira, essa é a grande discussão que sempre é travada no âmbito da teologia cristã, quando há alguma divergência. Como podemos conhecer a Deus? E uma vez conhecendo a Deus, de que maneira podemos ter paz com Ele? A Reforma Protestante procurou responder essas questões e nas últimas 5 semanas nós estivemos pregando a respeito disso. Nós resumimos a mensagem da Reforma nos famosos 5 solas, os 5 somentes. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e, por fim, o tema da nossa pregação de hoje, somente a Deus a glória. Todos esses somentes estão interrelacionados. Não podemos dizer que a Reforma priorizou um deles ou que ela disse respeito a um deles somente. Na verdade, se nós eliminarmos um desses solas, a mensagem da Reforma fica gravemente amputada. Não podemos entender o que os reformadores quiseram dizer sem entender todos esses somentes. E nas pregações que nós tivemos ao longo dessas semanas, foi muito bem explicado de que maneira a Escritura é central para a igreja cristã, de que maneira Cristo é o fundamento da fé cristã, de que maneira é que somos salvos apenas pela graça e não pelas nossas obras ou méritos, de que maneira a fé é o meio pelo qual a graça de Deus atua para nos salvar. E hoje nós vamos ver o que significa dizer que somente a Deus deve ser dado a glória. O texto que eu li aqui, de Romanos, é um texto bastante conhecido, inclusive existem belas músicas que foram compostas com base nesse texto que nós lemos aqui. Eu não vou me deter aqui em expor completamente o texto ou todos os seus detalhes, mas ele é um texto bastante adequado para nos falar a respeito da glória que é devida a Deus e somente, exclusivamente a Ele e a mais ninguém. Esse texto de Romanos, ele tem uma estrutura muito interessante e nós não percebemos no primeiro momento. Ele é mais ou menos um cântico, uma doxologia, ou seja, um louvor que Paulo entoa depois dele falar tudo o que Deus faz para promover a salvação do seu povo. Romanos, do capítulo 1 a 8, nos fala de como nós éramos pecadores e de como Deus nos salva somente pela fé, por intermédio da sua graça, e de como nós podemos ter uma vida aqui agora orientada pelo Espírito Santo. E nos capítulos 9 a 11 ele nos fala de qual o papel de Israel em meio a tudo isso, já que Jesus era judeu e os judeus eles tiveram um papel importante para revelar a lei e revelar quem Deus era. E ao final de tudo isso, quando Paulo nos fala então da grandeza de Deus, da grandeza da salvação de Deus, do quão sábio e do quão inimaginável era o plano de Deus para salvar a humanidade, ele então entoa esse cântico de louvor e ele fica encantado à luz de tudo isso que ele mesmo escreveu e que ele descobriu e que ele conheceu, e ele diz, profundidade, e aí ele fala três palavras aqui para qualificar: da riqueza,
da sabedoria e do conhecimento de Deus. E essas três palavras, riqueza, sabedoria e conhecimento, estão em paralelo com o que ele vai falar logo em seguida. Porque ele fala o seguinte: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Isso está em paralelo com o conhecimento. O conhecimento de Deus é algo tão profundo que nós não podemos conhecer as coisas melhor que Deus, não podemos prever o que Deus vai fazer, não podemos dizer como Deus vai agir, e não temos nenhuma autoridade para dizer: Deus, se tu é justo, você deve fazer isso, isso e isso. Não podemos. Os judeus tentaram fazer e não reconheceram que Jesus era o Cristo. O conhecimento, aquilo que Deus revela, a verdade no seu plano de salvação, é algo que não está acessível à mera razão humana natural. O conhecimento de Deus, ele é muito mais profundo do que isso. E ele fala também da sabedoria. E no versículo 34 ele fala: pois quem conheceu a mente do Senhor e quem se tornou o seu conselheiro? Essas perguntas retóricas têm a ver com a sabedoria, que Paulo fala que é profunda também. Deus é tão sábio, mas quem de nós poderia ter dado algum conselho para Deus e dizer: ó Deus, eu acho que o mundo não deveria ter sido criado assim, acho que tu ferrou aqui, eu acho que o mundo poderia ser um pouquinho melhor, ou eu acho que a tua igreja poderia ser melhor, eu acho que talvez Jesus não precisava ter morrido na cruz, podia ser uma coisa mais simples. Não. Paulo pergunta: quem se atreveria a dar um conselho assim para Deus? O livro de Jó nos fala que Jó questionou Deus e Deus disse para ele: te coloca de pé como homem e agora vamos conversar. E ele conversa e expõe toda a ignorância de Jó. Ele pergunta: onde estava tu quando eu criei a terra? Onde estava tu quando eu coloquei o limite dos mares? E é disso que Paulo está falando aqui. Quem de nós tem uma sabedoria tão boa, profunda, que possa dar algum conselho a Deus ou questionar aquilo que ele faz? E por fim, no verso 35 ele vai dizer: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele possa ser recompensado? Aqui o paralelo está com as riquezas profundas de Deus. Paulo ensina ao longo de toda a carta aos Romanos que a salvação é somente pela fé, somente pela graça, temas que a Reforma redescobriu. E ele está dizendo: quem pode dar alguma coisa para Deus para obter algo em troca? Não, nós não temos nenhuma riqueza para dar para Deus em troca da nossa salvação. Os méritos, a riqueza, ela é toda de Deus, a riqueza é toda de Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz, isso é grandioso, isso é muito rico, é muito maior do que qualquer outra coisa. Nossas boas obras, nossas tentativas, o nosso esforço, isso não é nada. A riqueza de Deus que está em Cristo Jesus é muito mais profunda do que qualquer outra coisa que o ser humano possa fazer. E por isso, quando Paulo então compara a nossa riqueza, que não é nada, e a riqueza de Deus, a nossa sabedoria, que não é nada, e a sabedoria de Deus, e o nosso conhecimento, que também não é nada, com o conhecimento de Deus, a única coisa que resta a Ele é reconhecer o nosso papel e de glorificar a Deus. Deus é alguém que está tão acima, é tão glorioso, tão belo e tão grandioso, que Ele deve ser glorificado. E aqui entra então o verso 36. Porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, e a ele seja a glória eternamente. Amém. Gosto de lembrar aqui de Abacuque, que tem um versículo que ele fala: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, ao invés de questionarmos por que Deus faz isso ou por que Deus faz aquilo, nós devemos nos calar diante da sabedoria, da grandeza e do conhecimento de Deus. E se não nos calarmos, devemos dar glória a Deus. Assim como Paulo deu glória a Deus, a igreja, o povo de Deus, é chamado a glorificar a Deus. E aqui então que nós podemos começar a entender um pouco mais o que significa esse só lhe deu glória. Quando os reformadores falaram que somente a Deus a glória, basicamente duas coisas importantes. Existem outras coisas mais, mas hoje eu quero destacar duas coisas importantes que os reformadores queriam enfatizar com isso. A primeira coisa: todo o mérito de nossa salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Não adianta o ser humano pensar que faz algo para Deus. Não, o ser humano não faz nada para Deus. É Deus que faz tudo em prol do ser humano. O ser humano não tem mérito. Isso que significa toda a glória a Deus ou somente a Deus a glória. A glória não é minha, não sou eu que me comporto bem, que me cuido para não roubar, para não adulterar e para não mentir, por isso eu sou bom e aí Deus tem misericórdia de mim e me salva. Não, isso seria tirar a glória de Deus. Pensar assim
Pensar que eu sou bom e por isso Deus me chamou e por isso eu fui salvo é tirar a glória que é devida somente a Deus. É na verdade uma blasfêmia à luz da mensagem do Evangelho. Porque nós não temos nenhum mérito diante de Deus, nenhum direito diante de Deus, não podemos fazer nenhuma exigência diante de Deus. Portanto, tudo que nós temos em Cristo Jesus, e isso já foi pregado nas semanas anteriores, por isso eu não vou me deter muito aqui, mas tudo isso, de certa maneira, é uma obra da graça. De certa maneira, não, é uma obra da graça de Deus, somente. Não há uma glória humana na obra de salvação. Se nós, queira Deus que todos nós aqui sejamos salvos, todos nós somos salvos, se todos nós somos salvos, não é por mérito de nenhum de nós que está aqui. O mérito é somente de Deus e do seu Filho Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. A obra de salvação é totalmente Deus, porque Deus, portanto, não compartilha da sua glória com ninguém. A salvação é obra dele do início ao fim, e com isso os reformadores também confrontavam o sistema que havia na igreja medieval, de uma hierarquia de santos, de anjos, uma hierarquia eclesiástica, onde havia papa, arcebispos, bispos, e tu ia descendo essa escadinha, começava em Deus, passava por Jesus, depois vinha Maria, depois vinha os santos, os anjos, depois chegava nos líderes da igreja, depois vinha o padre, depois vinha o diácono e depois vinha o povão. Aí se sente que se a pessoa quisesse chegar a Deus, ela deveria invocar algum desses intermediários, porque não havia na prática um acesso direto a Deus. Então, na prática, a salvação dependia muito da ação desses intermediários. Mas se a salvação dependia da ação de Maria, ou de José, ou de São não sei o que, no final das contas a glória de Deus estava sendo tirada e colocada em outra coisa. Foi contra isso. Vejam, os reformadores eles não têm uma preocupação muito grande em falar contra o culto aos santos. Eles apenas falam que a glória é dada somente a Deus. E isso é uma consequência lógica, que se a glória é dada somente a Deus, Deus não pode dividir com outros seres intermediários. Deus não pode dividir com anjos, não pode dividir com santos, não pode dividir nem mesmo com Maria, com ninguém mais. Porque a salvação é apenas obra de Deus e nós temos um acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. E se eu dissesse que entre mim e Jesus existem outros intermediários, eu estaria tirando a glória de Jesus Cristo também. E é por isso que Calvino vai dizer que o purgatório é uma blasfêmia, porque ele tira a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Ele diz que Cristo não pagou totalmente, nós temos que pagar um pouco ainda pelos nossos pecados, além de tirar a glória de Jesus Cristo na medida em que tira os seus méritos e coloca os méritos na pessoa. Se a pessoa rezar, se a pessoa fizer boas obras, se a pessoa der esmolas, se os parentes daquela pessoa que faleceu rezarem missas para ela, aí ela vai acumular méritos, e por acumular méritos ela vai merecer sair do purgatório. Então percebam que tudo isso acaba tirando a glória de Deus, que é devida somente a Deus, na salvação do ser humano. Por isso que as igrejas evangélicas não adotam essas práticas que a igreja medieval adotava. Na igreja evangélica não há, ou não deveria haver, esses intermediários entre Jesus e os seres humanos, entre Deus e os seres humanos. Por isso nós dizemos que temos acesso direto a Deus, e por isso, inclusive, o pastor, aquele que prega a palavra, ele não é um sacerdote, ele é um pastor. Ou seja, ele é aquele que está encarregado de pregar, ministrar a palavra de Deus, ensinar a igreja. Mas ele não faz nenhuma intermediação entre o povo, como se o povo não pudesse ter acesso a Deus. Não, o pastor não é um intermediário. O pastor é um líder, mas não um intermediário, não um sacerdote. E nisso o pastor também não tira a glória que é devida única e exclusivamente a Deus. Agora vejam só, quando se fala que a salvação é somente pela graça, que nós somos justificados pela fé, com isso nós estamos dizendo que nós não precisamos tentar ganhar o favor de Deus por meio do nosso esforço próprio para sermos salvos. Em outras palavras, não é que eu tenho que dar o melhor de mim, e se eu der o melhor de mim, Deus vai ter misericórdia e vai me declarar justificado. Porque Deus sabe que, ainda que seja insuficiente o meu esforço, Deus olha a intenção, e aí como ele olha a intenção e vê que eu dei o melhor de mim, ele me justifica. Isso é o que a igreja medieval ensinava. É um ensino absolutamente equivocado. E infelizmente nós evangélicos, às vezes,
temos essa visão de Deus, uma visão equivocada. Nós pensamos assim: não, eu tenho que fazer as coisas, e se eu fizer as coisas, então a graça de Deus me alcança e eu sou justificado. Mas se nós pensarmos assim, em última instância a salvação depende de nós, a salvação não depende mais de Deus e nem do Espírito Santo. Portanto, nós fazemos as coisas boas, fazemos a vontade de Deus, seguimos a lei de Deus, não para sermos salvos, mas sim porque já fomos salvos e aceitos por Deus. Eis aqui o cerne da reforma, da mensagem da reforma. As obras são uma consequência da nossa aceitação por Deus. Eu fui aceito, por isso o Lutero vai dizer: agora eu sou livre. Não é que eu sou livre para pecar e fazer o que eu quero, mas agora eu sou livre porque agora eu posso fazer as boas obras, agora eu posso mortificar o pecado na minha vida sem ficar desesperado, achando que se eu pecar eu vou para o inferno porque Deus não me ama. Não, a reforma nos diz: agora Deus nos ama e, portanto, eu quero servir a Deus porque eu estou unido a Jesus Cristo e, portanto, eu sou livre para fazer as coisas e agradar a Deus. As boas obras são uma resposta de gratidão do cristão a Deus. Evidentemente, um cristão sem boas obras não é cristão de forma alguma. Um cristão que não luta contra o pecado não é cristão. Na verdade, a luta contra o pecado é um sinal de que a pessoa é cristã, que ela está lutando contra um pecado que incomoda a vida dela. Ela não precisa ser perfeita, mas ela tem que lutar contra o pecado. Mas veja, a luta contra o pecado, ela não precisa ser uma escravidão. Ela não é uma escravidão porque agora Cristo nos libertou e nós servimos a Deus em liberdade e nós lutamos contra o pecado porque Deus já nos aceitou. Entendam, meus irmãos, Deus já nos aceitou, nós não precisamos buscar a aceitação de Deus. Como foi cantado aqui, Ele não vai me amar, não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais ou menos nesse sentido. Eu faço como resposta ao amor de Deus e não para ganhar o seu amor. Sendo assim, se estamos livres em Cristo, eu agora, como ser humano, sou livre para glorificar a Deus. Eu sei que a minha salvação não foi fruto do meu esforço. Eu sei que a minha salvação não foi fruto do meu mérito. Eu sei que eu não sou uma pessoa melhor do que aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo. Eu sei que eu não sou superior a eles. Mas eu sei que Cristo me alcançou e agora que fui alcançado, eu sirvo a Ele em liberdade e em alegria. E a grande chave da vida cristã é nós termos alegria em servir e fazer a vontade de Deus. Quando nós nos alegramos em fazer a vontade de Deus, nós glorificamos a Deus. A glória que deve ser dada a Deus só é possível de ser dada após nós termos sido devidamente transformados pelo poder, pela mensagem da cruz, pelo poder do Espírito Santo. Após a nossa regeneração, nós estamos ali e nós podemos então glorificar a Deus e por isso devemos viver uma vida que glorifique a Deus. E aqui então entra o segundo significado do somente a Deus a glória. Se no primeiro significado era Deus, somente Deus atuou para a nossa salvação, a salvação é tudo obra dele, é mérito dele, não é mérito humano. Ninguém merece a salvação e ninguém tem direito diante de Deus, é somente graça. Ninguém pode chegar no tribunal e exigir algo de Deus, mas Ele graciosamente nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e por isso damos a glória toda a Ele, porque tudo isso é obra dele, não nossa. Esse é o primeiro significado. Agora o segundo significado de somente a Deus a glória é que nós, como cristãos, uma vez libertos, devemos viver para a glória de Deus. E se nós abrirmos as nossas Bíblias, nós vamos ver que há inúmeros e inúmeros versículos que nos ensinam e nos falam que tudo foi feito para a glória de Deus. O mundo não foi feito para nós, no sentido de que nós não somos o objetivo da criação. Nós somos o ápice da criação. Mas nós somos criados para glorificar a Deus. Nós apontamos para algo maior, que é o próprio Deus. Portanto, a vida humana, toda a vida humana deve ser vivida para a glória de Deus. E eu vou ler aqui algumas passagens, os irmãos não precisam abrir as suas Bíblias, porque são várias. Mas algumas passagens que apontam para esse fato de que tudo foi feito para a glória de Deus e, portanto, devemos viver para a glória de Deus. Primeira passagem, por exemplo, Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra.
todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aqui é Deus falando, por meio do profeta Isaías, Deus falando que o seu povo, na época Israel, agora a igreja, o seu povo foi criado para a glória de Deus. Ele chama o seu povo, mas esse povo foi feito para a sua glória. Deus nos fez e fez para a sua glória. Efésios 1:12, a fim de sermos, nós que fomos salvos, para louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. A salvação é para louvor da glória de Deus. Não é que Deus estava desesperado porque a humanidade pecou e Ele não podia viver sem a humanidade e Ele precisava fazer alguma coisa. Não. A salvação, mais uma vez, é totalmente obra da graça. Deus não precisava redimir a humanidade. Por isso que a gente não tem problema em dizer que se o ser humano vai para o inferno, ele vai porque merece, Deus não se torna injusto ou menos amoroso por causa disso. Por quê? Porque Deus escolheu nos amar livremente. Nada na natureza ou no ser de Deus obrigava Ele a nos amar. E se alguém disser assim, mas Ele precisava de nós para ser feliz. Não, Ele não precisava de nós para ser feliz, porque Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde toda a eternidade Ele amava na Trindade. Ele não precisava amar mais ninguém. Ele vivia em perfeição, em eternidade e perfeição. Ele cria a humanidade por livre e espontânea vontade, por uma liberalidade. E Ele cria a humanidade para glorificar o seu nome, não porque Ele precisasse de alguém para fazer companhia. Deus não estava sozinho. Deus não é um ser com problemas emocionais por viver em solidão. Não. Deus vivia em comunhão na Trindade, mas mesmo assim Ele quis nos criar. Ele nos criou em liberdade. E veja, o ser humano pecou, e ele poderia dizer, agora adeus, descarto, jogo tudo na lata do lixo. Mas Ele não fez isso. Ele escolheu redimir um povo para si. E por isso, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse narra essa história da salvação, que tem a sua consumação em Jesus Cristo e que que tem o seu ponto central em Jesus Cristo e vai ter a sua consumação na volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo e ressuscitar os mortos. Então, nós somos salvos para louvor da glória de Deus. Não meramente para termos uma vida boa, mas é para a glória de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não pertencemos a nós mesmos. O Catecismo de Heidelberg, o Catecismo Nova Cidade nos fala isso. Não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus e ao nosso Salvador. Por isso, se vivemos, vivemos para Ele, se morremos, morremos para Ele. Podemos ter segurança de que está tudo sob controle, está tudo nas mãos dele. 1 Coríntios 10:31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo estava falando aqui sobre um conflito que havia na igreja a respeito de comer ou não comer certas coisas, se isso era proibido. E Paulo ele estipula ali uma regra: olha, comam, bebam, não importa o que qualquer coisa na vida de vocês, façam tudo para a glória de Deus. Vocês vão ter um bom parâmetro aí para avaliar se devem ou não fazer. Tudo para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser vivida diante de Deus. Por isso a expressão que é muito usada pelos reformadores, coram Deo, no latim, diante de Deus. Nossa vida toda, mesmo dormindo, e desde o momento que acordamos até o momento em que voltamos a dormir, toda a nossa vida é vivida diante de Deus. E portanto, toda a nossa vida tem que ser avaliada por esse requisito. Estamos vivendo para a glória de Deus? Estamos fazendo as coisas para a glória de Deus? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E Ele, no caso Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, aqueles que estão em Cristo agora têm um novo padrão, um novo parâmetro. O parâmetro deles não é meramente o sucesso, não é meramente a riqueza, a saúde, não é meramente a prosperidade, que é assim que geralmente quem não conhece a Cristo, e infelizmente alguns que dizem conhecer também avaliam
o valor da vida por essas coisas, mas Paulo está dizendo que não é por essas coisas que nós devemos avaliar a nossa vida, mas devemos avaliar a nossa vida por estarmos em Cristo. A nossa vida agora pertence a Cristo, portanto vivemos para Ele. E o que nos for exigido não é demais, nunca vai ser demais, porque nós estamos condenados à morte. Então, se estamos vivos por Jesus, e portanto Ele morreu para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, para que nós não sejamos mais tão egoístas, mas que vivamos para Ele, aquele que morreu por nós e ressuscitou. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Lindo esse versículo. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem dizerem: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. João nos diz aqui no Apocalipse que um dia tudo o que existe, até mesmo os animais, as criaturas, tudo se juntará em louvor. Não sei se os animais vão cantar, mas eles de alguma maneira estarão acompanhando a humanidade nesse hino de louvor a Deus. A Ele todo poder, glória e domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. E por fim, Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, também uma visão de João para o futuro. Depois de todas essas coisas, ouvi no céu uma forte voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E poderíamos dizer, ele está dizendo, ele pertence ao nosso Deus somente, não pertence a nós. A salvação vem do Senhor, está lá em Jonas. E aqui de novo, a salvação pertence a Deus. E não só a salvação, não só o poder, mas a glória. E é por isso então que após a reforma vários catecismos foram feitos e nos falaram e nos ensinaram as igrejas evangélicas ao longo da história sobre isso. Um catecismo diz, a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. As duas coisas andam juntas. Quem glorifica a Deus se alegra nele. Quem não se alegra nele não glorifica a Deus. Catecismo Nova Cidade, um catecismo que esperamos nós usaremos aqui na nossa igreja mais para frente. Ele nos diz, na pergunta 4: como e por que Deus nos criou? Resposta: Deus criou-nos homem e mulher, a sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados para Deus, vivamos para a sua glória. É óbvio. Um artista, quando faz uma obra de arte, ele faz para a sua glória. Deus fez o ser humano para a sua glória. É totalmente justo e lógico que nós então, tendo sido criados para Deus, vivamos para a sua glória. E por isso vem a pergunta 6, que é a pergunta que todo mundo faria: mas afinal de contas, como glorificamos a Deus? Ok, você está falando, temos que viver para a glória de Deus, vamos viver para a glória de Deus, mas e como glorificamos a Deus? Resposta: glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando, confiando e obedecendo a sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Vejam, meus irmãos, não se trata aqui de uma mera obediência legalista. Não se trata de vou fazer as coisas, vou seguir a lei de Deus, como faziam os fariseus, como fazem muitas pessoas na igreja que não entendem a mensagem da graça. Eu vou fazer isso para conquistar o favor de Deus e tenho que fazer. Não, meus irmãos. Nós glorificamos a Deus porque fazemos essas coisas porque amamos e nos alegramos em Deus. E aqui está a grande chave para termos vidas que glorifiquem a Deus. Só poderemos ter vidas que glorifiquem a Deus quando amarmos a Deus acima de todas as coisas. E essa é a questão. O pecado, as coisas, a nossa natureza pecaminosa, mesmo após salvos, nós continuamos com essa natureza. E o pecado atua em nós para que nós não consigamos amar a Deus.
para que nós não consigamos nos alegrar em Deus, para que nós não consigamos ver a beleza de Deus, a glória de Deus e a santidade de Deus. E isso é uma coisa que, de certa maneira, se perdeu nas igrejas contemporâneas. Nós às vezes nos reunimos, às vezes temos que oferecer entretenimento para manter as pessoas na igreja. Por quê? Porque nós não temos mais uma visão de Deus, uma visão gloriosa de Deus. Deus já não é aquele ser belo, magnífico, poderoso, esplendoroso, aquele ser que nós amamos e que nós queremos glorificar. E quando nós perdemos essa visão de Deus, Deus passa a ser apenas uma coisa formal. E quando a coisa se torna formal, as pessoas começam a não querer ir na igreja. E quando não começam a ir na igreja, então as pessoas se preocupam: opa, temos que fazer alguma coisa para manter as pessoas na igreja. Então vamos, quem sabe, criar um grupo, sei lá, de dança gospel, um culto, um teatro profético, alguma coisa para manter, ou vamos fazer um entretenimento, vamos fazer uns vídeos, vamos tirar a pregação, vamos botar uns filmes, alguma coisa. Quer dizer, nós queremos trocar a beleza de Deus, que se manifesta por meio da pregação da palavra, que é central no culto, por entretenimento, porque achamos que isso vai manter as pessoas na igreja. E a bem da verdade até mantém. Principalmente entre os jovens isso dá certo, mantém, segura por um tempo. A questão é quanto tempo vai segurar, e a questão também é que tipo de cristão será esse. Um cristão que nunca viu a beleza da glória de Deus, um cristão que nunca contemplou a Deus, um cristão que nunca amou a Deus de verdade, um cristão que nunca entendeu o que significa ser salvo exclusivamente por Jesus Cristo. Que tipo de cristão será esse? Portanto, o nosso baixo conceito de Deus muitas vezes rebaixa o nosso culto. Um Deus medíocre leva a uma vida cristã medíocre. Por isso muitos de nós têm vidas cristãs medíocres. Não conseguimos viver de uma maneira que glorifique a Deus e nem tentamos, nem nos preocupamos com isso. A mediocridade da nossa vida cristã, ela é proporcional à mediocridade da nossa ideia de Deus, do nosso conceito de Deus, da nossa visão de Deus. Se queremos ter uma vida cristã de fato, precisamos ver, precisamos contemplar a glória de Deus, precisamos meditar naquilo que Deus é e naquilo que Ele fez por nós, para que isso se torne belo, para que o Espírito Santo aqueça o nosso coração e para que nós as coisas de Deus não pareçam mais coisas enfadonhas ou cansativas. O Espírito Santo tem esse papel de agir em nosso coração, de aquecer o nosso coração, e o nosso papel é orar para que isso aconteça também, clamar a Deus para que Ele mande um avivamento, clamar a Deus para que nós possamos ver a sua glória, porque no momento que isso acontecer, no momento que a igreja ver a glória de Deus, as coisas serão diferentes, e nós passaremos a ter vidas que, portanto, passam a glorificar a Deus. Mas, aqui eu já vou caminhando para o encerramento. Quando nós falamos também em viver para a glória de Deus, devemos entender que, segundo os reformadores, não existe uma separação rígida, como havia na igreja medieval, entre o mundo sagrado e profano, secular e sacro. Na verdade, não é que o protestantismo secularizou a religião, mas na verdade o protestantismo santificou o mundo. Todo mundo, dizia Calvino, é o teatro da glória de Deus. Ou seja, o mundo inteiro, e não apenas a igreja, não apenas o templo, não apenas o lugar onde os crentes se reúnem, é o lugar onde Deus se manifesta. Deus se manifesta em toda a sua criação, e portanto toda a criação tem uma beleza, e portanto toda a criação, apesar do pecado, glorifica a Deus. E por isso todo cristão deve olhar para a criação, vendo a beleza e a providência de Deus na criação e no mundo criado. Nós temos que admirar a beleza, e nesse sentido, às vezes nós temos a tendência de criarmos o nosso mundinho gospel, né, e rejeitar tudo que não é gospel. Isso é um equívoco, isso contraria a visão da reforma. Porque na visão da reforma, nós fomos colocados no mundo para influenciar o mundo, para impactar o mundo. E isso envolve impacto sobre a cultura que é produzida. Por isso precisamos de artistas cristãos, de atores cristãos, de profissionais cristãos, de escritores cristãos, e não só para escrever literatura ou filme gospel, mas para escrever filmes de entretenimento, coisas gerais do dia a dia, mas são filmes que, feitos com qualidade, e sempre, se forem feitos pensando na glória de Deus, mesmo não tendo conteúdo religioso, eles vão glorificar a Deus. E é por isso que a arte
após a Reforma Protestante, foi impactada por essa mensagem. De certa maneira, ela se libertou das restrições religiosas. A arte não precisa apenas retratar histórias bíblicas. E é isso que nós vamos ver em alguns dos quadros. Nós vamos ver que tem paisagens cotidianas, natureza. Por quê? Porque a compreensão da Reforma é que o mundo inteiro reflete a glória de Deus. E se nós conseguirmos refletir na arte a beleza do mundo, nós estaremos glorificando a Deus. E assim deve ser conosco. A nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa carreira secular não é desimportante. Não é, inclusive, menos importante do que o que é feito aqui na igreja domingo após domingo. Isso é fundamental. Lutero desenvolveu o conceito de vocação, e isso também foi trabalhado por Calvino, e isso revolucionou absolutamente a Europa. A ideia de que para glorificar a Deus eu não preciso viver num mosteiro, jejuando e cantando e deixar de viver uma vida. Não, muito pelo contrário. Nós glorificamos a Deus porque vamos para o mundo e no lugar que Deus nos colocou, nós desempenhamos aquilo da melhor maneira possível para a glória de Deus. Então eu sou um advogado para a glória de Deus, eu sou um médico para a glória de Deus, eu sou um escritor para a glória de Deus, eu sou um artista para a glória de Deus. Eu sou um músico para a glória de Deus. A Reforma liberta o cristão dessa ideia de que ele só pode servir a Deus dentro da igreja. Para mim servir a Deus eu tenho que ser músico ou pregador. Ou talvez professor. Mas se eu não for nenhum desses três, então não estou servindo a Deus. Não, não é assim. Servimos a Deus glorificando a Deus na nossa vocação. Lutero dizia, mesmo a dona de casa que lava a louça, ela está glorificando a Deus se ela desempenha aquela vocação para a glória de Deus. Qualquer serviço, não quer dizer que nós tenhamos que, agora eu estou numa profissão, então Deus quer aqui, então eu tenho que ficar nela para sempre. Não, nós temos mobilidade social, nós podemos trocar, nós podemos almejar outras coisas. Mas onde nós estivermos, aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer pensando que estamos fazendo para Deus e não meramente para nós. Por isso a Reforma revolucionou o mundo, porque ela disse que o trabalho tem valor. Na igreja medieval o que tinha valor era se dedicar à igreja. Mas a Reforma disse não, o trabalho, a cultura tem valor e portanto trabalhem para a glória de Deus. É por isso que Max Weber, um famoso sociólogo, vai dizer depois que o calvinismo revolucionou a Europa e ele estaria por trás até do crescimento do capitalismo. Por quê? Porque aquela cultura de trabalho e de economia e de não sair gastando com luxos desnecessários, como havia costume na nobreza europeia, por exemplo, essa cultura puritana ajudou a formar uma poupança e uma sociedade mais justa e melhor. E de fato, vivemos num mundo melhor do que na época da Reforma, sem dúvida alguma. Com todos os males e com todos os problemas, o fato é que as nossas sociedades são melhores. E muito disso, portanto, se deve a Reforma Protestante, se deve a pessoas que foram glorificar a Deus nas suas profissões e naquilo que eles fazem. Então é nesse sentido que Lutero, Calvino, a Reforma como um todo, a palavra de Deus em última instância, nos chama a glorificar a Deus dessa maneira, desempenhando a nossa profissão com qualidade. Mas atenção! A nossa profissão, ou o nosso trabalho, ou a nossa vocação, não é o objetivo da nossa vida. Lembre-se sempre disso. A Reforma e a Bíblia dizem respeito a Deus, e não a mim e ao meu trabalho. A Reforma diz que o trabalho é importante porque Deus nos deu essa vocação e eu desempenho ela para a glória de Deus. Mas o objetivo é a glória de Deus e não a minha satisfação pessoal, meramente. O objetivo não é eu quero trabalhar porque eu tenho que trabalhar e o trabalho dá identidade à minha vida. Não, isso definitivamente aqui houve o desvio da Reforma. E por isso a nossa sociedade, inclusive o próprio capitalismo, se secularizou e se degenerou numa coisa sem valores, sem valor algum. Por quê? Porque agora as pessoas trabalham porque querem trabalhar. Elas trabalham para a sua própria glória. Elas trabalham para fazer um nome para si mesmo. Elas trabalham para acumular. O objetivo da vida delas é ter uma carreira. Elas vivem para a sua carreira. Não, meus irmãos, não é isso que glorifica a Deus. Somos chamados a desempenhar a nossa vocação no trabalho, em casa, mas a nossa vocação é desempenhada para a glória de Deus. Então o objetivo da nossa existência é
Deus. Continua a ser Deus. Não se esqueçam disso, por melhor artista, advogado, pintor, médico que você seja, você faz isso para Deus e não para si mesmo, e não para a sua glória. Se nós tivermos essa mente, com certeza, se as igrejas, se as sociedades impactadas pela reforma mantivessem isso, provavelmente a secularização da sociedade não teria chegado ao nível que chegou na Europa e nos Estados Unidos. Não sei, é um palpite, mas é uma grande probabilidade. Virou o que virou porque os valores cristãos se perderam e as pessoas adotaram uma ética correta, mas esqueceram o Deus que fundamenta essa ética. E, portanto, Deus já não é mais glorificado nisso. Eu quero encerrar, então, meus irmãos, fazendo algumas rápidas aplicações que vão recapitular tudo que foi falado aqui. E a primeira recapitulação, que recapitula, na verdade, toda a nossa série aqui, e que nós não podemos esquecer jamais. A salvação pessoal não está fundamentada na sua capacidade, na sua decisão ou nos seus méritos. A salvação está fundamentada apenas em Deus, em Jesus Cristo. Por isso, glorifique a Deus, dê glória a Deus, adore a Deus, seja grato a Ele por isso, porque você não tem direito algum, mas mesmo assim Ele te salvou. Segundo, nossa missão é refletir a glória de Deus no mundo. Lemos vários textos sobre isso. Fomos criados para isso, não para nós mesmos ou para nossa própria exaltação. Portanto, o Evangelho, aqui eu falo mais para aqueles que são cristãos, o Evangelho, os cultos, a pregação da palavra, a comunhão com os irmãos, elas nos renovam e nos lembram que nós somos restaurados à nossa condição original, a nossa verdadeira humanidade. A humanidade foi criada para a glória de Deus e quando nós somos salvos, nós somos colocados de novo numa posição em que podemos glorificar a Deus com a nossa vida. E tudo na igreja, portanto, gira em torno disso, nos lembrar dessa vocação, glorificar a Deus. Nossa vida é para glorificar a Deus e nós só podemos, evidentemente, refletir essa glória após termos sido restaurados pelo Evangelho. E se, portanto, você não foi transformado pelo Evangelho, pense nisso, arrependa-se e clame a Deus por misericórdia para que Ele faça essa transformação. Terceiro, e aqui mais explicitamente para os irmãos, o nosso culto a Deus. Se Deus não existe para satisfazer as nossas ambições e nossos desejos, Deus não é um fantoche em nossas mãos, então você deve entender que você não vem ao culto apenas para se sentir bem. O culto não é entretenimento. O Evangelho não é um produto que deve ser vendido com técnicas de marketing, custe o que custar. Ninguém crê por causa da sua técnica ou capacidade de falar. Fidelidade a Deus e de Deus não é também ser bem-sucedido na vida. Louvor não é meramente algo que você deve dar porque você alcançou alguma coisa que queria na vida, alguma bênção material. Muito pelo contrário. Nós adoramos porque Deus é digno e nós não cantamos para nós mesmos ou para nos sentirmos bem com nós mesmos, mas cantamos para a glória de Deus. E por isso, talvez, eventualmente, alguns estilos musicais nós não gostemos muito, mas outras pessoas vão gostar. Mas o que nós temos que ter em conta é que, em última instância, não é necessário que eu goste de tudo que é cantado. É necessário que Deus goste, que Deus aceite a nossa adoração. Isso é o fundamental. Por isso temos que meditar nas letras. Temos que dar o melhor de nós. Mesmo que eventualmente não gostemos de alguma coisa que é feito, temos que pensar se aquilo está glorificando a Deus. E se aquilo glorifica a Deus, nós temos que participar disso. 4. Exerça a sua vocação neste mundo para a glória de Deus. Já que a reforma não se limita apenas à salvação individual, mas ela diz respeito a toda a sociedade, então aplique isso à sua família, na política, na economia, na arte, na ciência, no seu trabalho, nas suas amizades, porque não há nada neste universo que não pertença a Jesus Cristo. Um líder reformado, na verdade, disse isso no século XIX. Não há um centímetro deste universo que não pertença a Jesus Cristo, que Jesus Cristo não reivindique e diga, é meu. Portanto, se é de Jesus Cristo, temos que dar o nosso melhor nas nossas vocações que Ele nos colocou.
O nosso chamado será cumprido quando nós amarmos o próximo naquilo que nós fizermos, seja o que for, dona de casa, advogado, médico, secretário, auxiliar administrativo, não importa. Nós não apenas obedecemos o chefe ou queremos ser funcionários do ano, ou queremos ser prósperos na nossa carreira, mas nós queremos glorificar a Deus e queremos manifestar a bondade de Deus no mundo por meio das nossas vocações. Quinto, e aqui eu só vou ler a frase, porque eu já falei sobre isso. Trabalho e vocação não é um fim em si mesmo, mas um chamado para glorificar a Deus. Então, cuidado com a justificação por obras modernas, que é achar que nós vamos ser felizes e resolver nossos problemas se formos bem-sucedidos na vida e em nossas carreiras profissionais. Obviamente que é bom ser bem-sucedido, mas esse não é o propósito da nossa vida. Há coisas mais importantes, inclusive a nossa própria família, mas também a glória de Deus em última instância. Lembre-se que o trabalho não é prioridade, mas Deus, segundo o Evangelho. A reforma liberta o trabalho, reconhece o seu valor, mas jamais torna o nosso trabalho e a nossa carreira um fim em si mesmo. Portanto, não se mate trabalhando e não deixe o trabalho destruir sua vida, sua família, sua saúde e seu relacionamento com Deus, porque isso é mais importante. E por fim, Deus não está longe, Ele está perto. Ele não está contra você, Ele está a seu favor. Deus não é aquele personagem distante que está lá longe, que não dá nenhuma importância para nós, e para chegar até Ele eu preciso de algum intermediário. Não! Deus está próximo. Em Jesus Cristo Deus está aqui. Ele está próximo a nós. E Ele não está contra nós. Ele não está aqui para nos julgar. Ele está aqui para nos salvar. E portanto, se Deus está aqui para nos salvar, se Deus é um Pai amoroso, viva nessa liberdade. Viva na presença de Deus. Alegre-se com a sua glória. Viva para a sua glória. Entenda essa liberdade. Aproxime-se de Deus. A verdadeira felicidade será encontrada entrando na santidade e na glória de Deus e não fugindo de Deus. Fugindo de Deus você nunca encontrará satisfação, gozo e felicidade. E o único gozo permanente está em Deus. Portanto, procure a Deus, busque Deus, se alegre na sua glória. Tendo essa comunhão você poderá ter certeza que estará glorificando a Deus. E eu encerro então aqui com uma frase de um grande pastor, líder e teólogo influenciado pela Reforma. Ele mesmo não era da época da Reforma, ele veio depois, mas ele era um puritano, reformado, Jonathan Edwards. Eu já li essa frase aqui numa outra pregação que fiz aqui, mas quero ler de novo, porque nunca é demais lembrar, e com isso eu encerro a nossa mensagem. Prestem muita atenção. O gozo de Deus é a única felicidade com a qual a nossa alma pode satisfazer-se plenamente. Ir ao céu, desfrutar plenamente de Deus, é infinitamente melhor do que as mais agradáveis comodidades deste mundo. Pais e mães, maridos, mulheres, filhos, companhia de amigos terrenos ou riquezas são apenas sombras. Deus é a substância. Eles são apenas raios de luz, mas Deus é o sol. Eles são as correntes de água, mas Deus é a fonte dessa água. Eles são gotas, mas Deus é o oceano. Amém? Vamos nos colocar em pé. E vamos orar. Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Que as nossas vidas possam ser vividas diante de Ti para a Tua glória, Senhor. Que de fato possamos ler as várias passagens das Escrituras que nos falam que existimos para a Tua glória e possamos nos alegrar com isso e não ficarmos com medo ou temerosos. Que possamos ter alegria em Ti, Senhor. Nós sabemos que alegrar-se em Ti é uma obra sobrenatural do Teu Espírito Santo. E por isso nós clamamos que Tu envie Ele, Senhor, porque por nós, pela nossa capacidade ou pelo nosso esforço, não conseguiremos nos alegrar. Usa, Senhor, a Tua igreja, usa a comunhão dos irmãos, usa a palavra que é pregada para gerar
em todos aqueles que estão aqui nessa noite, esse amor e essa alegria por Ti, Senhor. E que a nossa vida então seja uma vida para a Tua glória, que possamos glorificar o Teu nome em todas as coisas que fazemos, Senhor. Assim nós oramos nessa noite, te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Agora nós queremos... Temos a letra, né? Foi
Pois